Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ana Flávia Godoy, eu sou membro do Conselho Deliberativo da BCR e sou especialista em desenvolvimento institucional, que é a área dentro das organizações sociais responsável pela busca, conquista, manutenção e fidelização das parcerias e que garante a sustentabilidade financeira a longo prazo. Bom, o trabalho do DI, que é como chamamos essa área, é sempre pautado por muita pesquisa, muito networking, organização e planejamento, Eu acredito muito que essas 4 questões garantem o sucesso dessa área, E muitas vezes eu falo que 90% do sucesso do DI vem realmente da dedicação, de se dedicar a planejar, a conhecer, a pesquisar, a entender com quem você vai conversar, quem é esse parceiro, E 10% realmente é essa conquista e essa relação que você conquista e que você constrói entre a sua organização e o parceiro que vai ficar com vocês. Eu trabalho com captação de recursos desde 2007 e desde então eu me dedico a entender e construir a relação entre causas sociais e a iniciativa privada. Essa é a grande expertise que eu construí ao longo do tempo, das organizações pelas quais eu passei. E hoje eu trabalho numa organização no qual eu fui responsável pela criação desse departamento, pela relação desse departamento com todas as áreas técnicas da organização, com a superintendência e com a diretoria, Então eu vim aqui hoje falar um pouquinho dessa experiência e como é que a gente constrói essas relações a longo prazo. Bom, primeiro acho que é importante desmistificar e entender que captação de recursos não significa exclusivamente dinheiro, E eu acho que para a relação com as empresas isso é mais importante ainda. É uma atividade que envolve você saber se comunicar bem, você saber passar bem a causa pela qual você defende, comunicar bem os resultados, ter material que disponha de todos os seus números, de todas as suas conquistas ao longo do tempo e principalmente quem são os outros parceiros que estão com vocês. Então eu acho que essa é muito mais do que só falar em dinheiro. Captação ela requer também estudo, requer conhecer na profundidade as fontes de financiamento, e aqui a gente está falando das empresas, então conhecer na profundidade como é a relação das empresas hoje com as causas sociais, o que elas buscam nessa parceria, por que elas têm interesse em concretizar essas relações. E muito mais do que isso também é saber falar sobre como que será essa parceria e quais são as contrapartidas que você oferece ao construir essa parceria. Uma coisa também que é importante é que essa relação, que a captação de recursos ela é captação financeira, também não se sustenta mais. As empresas buscam hoje muito mais do que patrocinar um projeto, um orçamento pronto, é construir junto com a organização, objetivos que tenham sinergia, resultados comuns e relações que sejam realmente duradouras e que tragam esse benefício para ambos, Então, que crie efetivamente esse impacto social e que crie essa relação com a comunicação da empresa, seja ela interna ou externa, Seja ela para melhorar clima interno, melhorar a relação com os funcionários, com retenção de talentos ou comunicação externa com consumidores, acionistas, sociedade, fundos de investimento. Então, essa relação é bem importante. E aí eu acredito muito que conhecer as técnicas e as ferramentas disponíveis para a construção dessas parcerias é fundamental para o sucesso da captação com empresas, E, primeiramente, acho que captação com empresa envolve 3 etapas fundamentais. Uma é planejar as metas, a segunda é criar a sua agenda de prospecção e a terceira é construir esse relacionamento a longo prazo. Construir ações que façam a manutenção dessa parceria a longo prazo. Então, eu acho que essas 3 etapas são super importantes. E o que é a primeira etapa? Planejar metas, Meta é aquilo que você deseja alcançar. É por que você faz a captação de recursos. Então, é importante planejar isso junto com a equipe. Por quê? Que valor você quer chegar? Por que você está em busca dessas parcerias? Existe um orçamento pré-definido da organização pela qual essa captação irá ser responsável? Existe uma meta anual no qual vocês se colocam para trazer esse recurso financeiro?
Então, é importante planejar essa meta, né? E lembrar que essa meta pode ser conquista de valor, sim, financeiro, conquista de permuta de serviços, voluntários que participem da sua organização, doação de bens ou produtos ou até serviços e que possam ajudar na realização da missão e da causa social pela qual a organização defende. E o importante é que durante o planejamento você também busque conhecer quem são as empresas pelas quais vocês irão se relacionar. Então, acho que no primeiro momento você constrói a sua meta financeira, o orçamento pelo qual você busca a captação e qual é a sua causa principal ou o conceito principal dos projetos que serão captados. E você parte para uma segunda etapa, que é conhecer as empresas que vocês vão prospectar. Então, para conhecer a empresa, é entender por que ela faz esse tipo de investimento, né? Então, acho que um primeiro conceito importante para se entender, para quem não conhece, é o investimento social privado. Esse conceito foi bastante difundido pelo GIF, né, que é o Grupo de Fundações e Institutos Empresariais. E esse conceito é utilizado pelas empresas entendendo que é a forma sistemática, planejada e organizada de se aportar recursos em causas sociais. Então, muitas vezes hoje o investimento social está alinhado ao negócio da empresa, então ele se alinha à comunicação e ao objetivo pelo qual existe aquela empresa, né, que produtos ela produz, que serviços ela oferece à sociedade e como que você pode alinhar o investimento a causas sociais ao negócio da empresa, né? E esse tipo de investimento, ele traz retornos bem interessantes, porque ele pode estar bastante atrelado hoje à sustentabilidade. Então, você tem, por exemplo, um alinhamento aos objetivos do desenvolvimento sustentável. Para quem não conhece, né, existe o portal ODS da ONU, que fala bastante sobre quem são esses 17 objetivos, pelos quais preconiza uma Agenda 2030, ou seja, uma comunhão de objetivos em prol da melhoria do desenvolvimento social e econômico e ambiental da nossa sociedade. Então, são objetivos bem claros nesse sentido e as empresas cada vez mais se buscam se alinhar a eles. E, além disso, também todas as questões de índice de sustentabilidade, das bolsas de valores, a relação que esse investimento pode ter com aquilo que é preconizado na política de comunicação e política interna da empresa. Então, esses conceitos precisam ser conhecidos por vocês para que vocês possam entender qual é e por que existe uma política de investimento social privado numa empresa, tá? E aí, nessa etapa de planejamento, você conheceu o projeto, você sabe que valor você vai captar, você sabe quem é a empresa e você faz uma conexão entre os dois, entendendo aquela empresa que tem conexão com o projeto ou com a organização que vocês trabalham, né? Então, muitas vezes essa etapa é a etapa que eu chamo de ranqueamento dessas empresas para que a gente possa construir assim a nossa agenda de prospecção. Então, esse ranqueamento é feito para que você possa conhecer a capacidade, o interesse e o vínculo daquela empresa com a causa ou o projeto pelo qual está sendo captado. Então, construindo essa lista, né, construindo essa relação, você vai descobrir aquelas empresas que têm maior potencial de que a parceria seja de sucesso. E é primeiramente com elas com qual você vai começar o seu diálogo, né, e a sua relação de prospecção, para que você possa conhecer todos os argumentos e as contrapartidas construídas para que essa relação seja duradoura. E essa lista ela é fundamental para que você também possa construir o tamanho da sua prospecção, para que você possa entender o tamanho do esforço que precisa ser dedicado para que essa prospecção e essa busca de parcerias realmente aconteça. Então, é importante que vocês construam essa lista com bastante cuidado, com pesquisa. Então, muitas vezes, para conhecer essa política de investimento social privado, vocês podem recorrer não só à internet, né, que tem uma vasta informação, como a jornais como Valor Econômico, a revista Exame, jornais sobre economia, enfim, todos esses canais que tragam informações sobre a questão das empresas mesmo e como é que elas estão no entendimento de responsabilidade social, investimento social privado ou até mesmo sustentabilidade, né? Muitas vezes esse recurso dentro das empresas não está num único departamento. Então, você pode encontrar esse recurso na área de sustentabilidade, de responsabilidade social, de recursos humanos, dependendo da maturidade, comunicação.
Às vezes até na questão jurídica ou financeira você pode encontrar alocado onde estão as pessoas de decisão que vão ajudar a criar essa relação entre vocês, né? entre a organização e a empresa. E a prospecção, ela precisa ser trabalhada com bastante cuidado, né? Eu, na minha experiência, eu sempre trabalho um período anterior ao da captação. O que significa isso? Eu capto no ano anterior aquilo que vai ser executado no ano seguinte. É importante vocês construírem o caminho para chegar nesse planejamento, para que vocês possam efetivamente ir conquistando a longo prazo essa sustentabilidade financeira, né? E o entendimento com a relação e a construção da realização da missão da organização. E aí, durante a agenda de prospecção, como é que eu faço? Né? Muitas vezes me perguntam, como é que eu faço essa busca de parcerias? Como é que eu converso com a empresa? Como é que eu começo? Então, muitas vezes a gente realmente não tem os contatos. Depois que você fez essa lista, você identificou aquelas que você vai buscar, e muitas vezes você não tem um contato com aquelas empresas, né? O contato estratégico, aquela pessoa de decisão. E eu digo que muitas vezes a gente começa por onde a gente é capaz de começar. Eu acho que a gente sempre precisa acreditar que temos um bom projeto, temos uma causa social relevante em mãos, temos um projeto de impacto social, já entendemos que aquele projeto tem relação com a empresa tem interesse, capacidade e vínculo com aquilo que você está propondo. Então, eu acho que tem que começar pelos contatos que se tem, né? Nunca deixem de fazer contato com aquela empresa que vocês pesquisaram e acreditam, por entender que o contato não é estratégico, não é a pessoa afim. Eu acho que a gente precisa sempre entender isso, porque senão a gente, muitas vezes, não começa, né? Por achar que ali não existe um canal, e muitas vezes você consegue ir conquistando e galgando os passos e os degraus até chegar exatamente a pessoa que vai ter o poder de decisão dessa empresa. E aí contato por telefone, contato por e-mail, agendar a reunião, é sempre importante agendar a reunião. Nunca deixe com que o seu contato e a sua relação com a empresa se estabeleça apenas pelos canais de telefone ou e-mail. Busque sempre estar em contato, olho no olho com aquela pessoa, marque aquela reunião, apresente o seu material, o seu vídeo, seja objetivo, seja sucinto, né? Eu acho que é importante a gente ter objetividade na fala, mas sempre busque conhecer efetivamente, estar junto com aquela pessoa com quem você está prospectando. E aí vem os próximos passos até a construção da parceria, né, até a negociação dessa parceria, das relações que vão se estabelecer, da finalização desse contrato de parceria que vai ser estabelecido, né, e que muitas vezes vocês vão precisar, sim, envolver outras esferas de decisão, tanto na sua organização quanto na empresa. Então, é importante a gente não se frustrar de que a parceria não seja fechada num primeiro contato. E muitas vezes não é, ou na maioria das vezes não é mesmo. Porque a gente precisa criar essa confiança entre nós, então, entre a empresa e a organização. Então, isso requer tempo e requer outras esferas de decisão. Então, sempre busquem estar atentos a essas esferas de decisão, a conversar com essas pessoas, a estar bastante alinhado internamente na sua organização para que essa parceria traga transparência e tranquilidade, né, para a relação com a empresa. E esse canal de confiança, ele é fundamental para que seja uma relação sustentável no tempo, né? Para que seja uma relação a longo prazo e que te tragam, inclusive, outros parceiros. Porque à medida que mais gente confia e está junto com vocês, outras pessoas vão confiar e vão estar com vocês. Então, é bem importante. E aí, eu acho que o envolvimento com as áreas fins, né? O relacionamento com as áreas operacionais que vão tocar o projeto. Então, estabelecimento de metas, de cronograma, de contrapartidas, entregar um relatório fiel a tudo aquilo que vocês negociaram, apresentando para a empresa de que todas as questões foram solucionadas, foram resolvidas e que foi entregue aquilo que vocês estabeleceram no momento da prospecção e da negociação e do fechamento do contrato foi cumprido até o final. Então, é importante também que o desenvolvimento institucional acompanhe a realização de todas essas etapas, para que a gente possa garantir que essa relação de confiança aconteça. Bom, eu acho que essa foi minha contribuição. Espero vê-los, né, nos próximos
cursos, estou super disponível de todos para que a gente possa conversar mais, conhecer mais sobre cada etapa com mais calma, entendendo que é sim possível construir uma relação saudável e duradoura com as empresas e as causas sociais. Eu acho que a gente existe, né, para que a gente possa criar cada vez mais impacto, envolver cada vez mais pessoas, organizações, instituições, na relação com o terceiro setor, com as organizações sociais, pelo tamanho e importância que elas são hoje para a nossa sociedade brasileira. Um abraço e até a próxima.